Será que ainda vale a pena fazer a faculdade de administração em 2026? Tem muita matemática e quanto que é o salário? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Bora! O curso de administração é aquele curso que todo mundo conhece, mas muita gente entra sem saber o que vai acontecer no curso, né? Não olha nem a grade. Então vamos explicar isso direito, né? E eu tenho certeza absoluta que você já ouviu alguém falar assim pra você: o curso de administração é pra quem não sabe o que quer. Mas, gente, não é bem isso, tá? E antes de você escolher cursar administração, eu preciso que você entenda o que é administração e o que ela faz. Quando a gente pensa no direito, automaticamente já vem advogado, cartório, tribunal, processos e etc. E quando alguém fala assim, eu faço medicina, automaticamente já vem na sua cabeça clínico geral, médico, ortopedista e várias outras coisas, hospital, injeção. E aí quando alguém te pergunta assim, o que você faz? Você fala, eu faço administração. Tá, mas o que você faz? Fica uma interrogação, né? E sinceramente, a culpa não é da gente que é administrador. Por quê? A gente pode trabalhar em diversas áreas. Olha só, a gente pode trabalhar no financeiro, recursos humanos, logística, compras, vendas, marketing, controladoria, custos, planejamento, processos, gestão de projetos, consultoria, gestão comercial, empreendedorismo, além de outras áreas aí que a gente pode atuar. Então, o currículo ele é bem extenso, né? Então, na verdade, a administração ela não te prepara só para fazer uma função, ela te prepara para entender o amplo de uma organização. E você pode até me perguntar assim, mas Luiz, a administração não é muito genérica? E eu vou ser bem sincero com você, ela é muito genérica. Mas pensa comigo, essa é uma das maiores vantagens do curso e uma das maiores armadilhas também. Agora eu quero que você pense comigo. Você terminar a administração sabendo um pouco de marketing, um pouco de contabilidade, um pouco de economia, um pouco de RH, um pouco de finanças, um pouco de logística e aí se estende mais ainda para o currículo aí que ele é imenso. Isso é excelente para a gente entender a empresa como um todo, como eu já falei, mas pode ser ruim se você terminar a faculdade sem escolher uma área para se aprofundar. E esse é um ponto que eu sempre falo. A administração, ela te dá amplitude, mas ela não te dá uma profundidade para você entender uma função. E se durante a graduação você descobrir que gosta de finanças, você pode aprofundar-se na área de finanças. Se você gostou de RH, se aprofunde em RH. Gostou de logística? Vai para logística. Gostou de gestão empresarial, que é uma área excelente para se atuar? Estude gestão, estratégias, processos e indicadores, tá? A faculdade ela te apresenta várias portas, porém você precisa escolher uma dessas portas para entrar. E agora a gente vai entrar num ponto bem polêmico do vídeo, tá? Que é se tem matemática no curso de administração. E infelizmente, gente, a minha resposta é sim, tem matemática no curso de administração. Muita gente comenta assim nos meus vídeos, Luiz, eu sou ruim em matemática, consigo fazer administração? E a resposta é você consegue, mas também eu não vou mentir, tá? Dizendo que a matemática é bem facinha, porque ela não é tão simples assim. E dependendo da faculdade, você pode encontrar matérias como matemática aplicada, matemática financeira e estatística, que eu não gosto muito, tá? Vou ser bem sincero com você. Custos, economia, finanças, análise de investimento e orçamento empresarial, além de outras matérias, tá? Porque varia bastante de faculdade para faculdade. Só que eu vou ser bem claro também, não é aquela matemática, por exemplo, assim, de engenharia, nossa, cálculo 1, cálculo 2, não, é uma matemática um pouco mais simples, tá? E você vai usar ela assim, ó, vou te explicar. Uma empresa quer comprar uma máquina por 200 mil reais. Vale a pena comprar? Você vai fazer cálculo. Quanto tempo demora para recuperar esse investimento? Vai fazer cálculo. Qual é o custo desse dinheiro? Cálculo. É melhor comprar à vista ou financiar? Você vai calcular prazo e juros. Qual será o retorno? Você consegue perceber? Você começa a usar matemática para responder algumas perguntas empresariais. Mas tem um ponto aqui que eu quero levantar com você que ele é muito importante. Você vai usar justamente essa calculadorazinha aqui para facilitar bastante o seu dia a dia, porque ela já resolve todas essas perguntas apertando alguns botões simplesmente. Agora, se você é um pouco ansioso, ansiosa, igual a mim, eu tenho um material exclusivo para você aprender a usar essa calculadora aqui lá na minha bio do Instagram, do TikTok. Se você está aqui no YouTube, tem o link aqui no descritivo, tá? TikTok, Instagram, link na bio. É muito legal a gente aprender essa calculadora, aprender a usar essa calculadora, é muito bacana. E eu vou explicar um pouquinho sobre ela aqui. Em algum momento da faculdade, você pode ter certeza que você vai usar essa criatura maravilhosa aqui, que é essa calculadora, a famosa HP12C.
E quando você pega uma HP pela primeira vez, você pode pensar assim, tá? Que foi o que eu pensei, gente. Nossa, eu sofri bastante para aprender a usar ela, mas eu aprendi. Que negócio é esse? Porque as teclas, elas são totalmente diferentes de uma calculadora comum. Então, ao invés de você apertar, por exemplo, assim, 1 mais 2, que vai dar 3, você vai usar assim, ó. 1, Enter, 2, mais. Aí vai aparecer o resultado 3A, tá vendo? Então, ela é um pouquinho mais simples, dependendo do que você vai fazer, para usar as funções dela. E é muito bacana, eu gostei bastante. Eu prefiro mais usar uma calculadora dessa do que usar uma calculadora assim comum, tá? E é claro, no começo pode parecer que ela tá brigando com você, que você tá sendo um desenvolvedor de sistema, mas não é bem isso, tá? É um pouco mais simples depois que você aprende a usar. Ela pode aparecer principalmente em matemática financeira, juros, financiamento, investimento e avaliação financeira. Então esses tópicos aqui, ela resolve tudo. E hoje existem aplicativos como Excel, diversas ferramentas aí que podem fazer esses cálculos também. Já na rotina administrativa, existem sistemas, tá, que auxiliam bastante a gente. Então não se apegue tanto, mas você precisa aprender para fazer as provas. E entender a lógica por trás desses cálculos é extremamente importante. Agora, esse tópico aqui eu acho importante para quem vai entrar na faculdade ou está pensando em fazer administração. A grade muda, igual eu já falei, de faculdade para faculdade, mas normalmente encontramos matérias relacionadas à administração geral, contabilidade, economia, marketing, gestão de pessoas, logística, matemática financeira, estatística, finanças, empreendedorismo, direito empresarial, gestão estratégica, custos, projetos, processos, dependendo da instituição, várias outras matérias aí. E é justamente por isso que eu digo, tá, gente? A administração funciona como uma visão panorâmica de uma empresa. Seria como você estivesse no alto de um prédio, avistando toda a cidade. Então é muito bacana. E com essa visão, você vai começar a entender como uma decisão do financeiro pode afetar o setor de vendas, como uma decisão comercial pode afetar a área de logística, uma contratação pode afetar os custos, uma mudança tributária pode afetar o preço, uma compra errada pode acabar com o caixa da empresa. A empresa em si, ela é um sistema e a administração, ela mostra para você como funciona esse sistema. E aqui a gente vai entrar em outro tópico também, tá? Bem popular aí entre o pessoal. Administração é uma faculdade fácil. Nem tanto, tá? Depende muito do que o pessoal chama de fácil, tá? Eu não achei a faculdade de administração uma faculdade muito simples. Talvez no curso você não vá aprender aquele cálculo de matemática nível engenharia, né? Que não é preciso também. Mas existe bastante leitura, trabalho, apresentação, estudo de caso, planejamento e análise. E é claro, você vai desenvolver também alguns projetos de empresa aí, que é bem bacana. E principalmente, você vai trabalhar com problemas que nem sempre possuem uma única resposta, tá? Isso é um fato na administração. Agora, vou te dar um estudo de caso aqui, já para você começar a entender. Imagina uma empresa perdendo dinheiro. O que você faria? Aumentaria preço, reduziria custos, demitiria pessoas, investiria em marketing, mudaria o produto, pegaria mais crédito, fecharia uma unidade? Não existe uma fórmula mágica para isso, tá, gente? Você consegue entender isso que eu estou te explicando, que eu estou te falando? Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai olhar números, entender mercado, analisar a operação como um todo ou individualmente e tomar uma decisão assertiva, porque isso pode mudar completamente a carreira e o caminho da empresa. E justamente isso é a administração. E eu tenho certeza que você deve estar bem ansioso para essa parte do vídeo, né? Afinal, quanto ganha quem se forma em administração de empresas? Vamos lá. Mas antes da gente continuar, eu preciso que você entenda duas coisas, tá? Uma coisa é se formar em administração e outra coisa é ocupar um cargo de administrador. Porque você pode encontrar um administrador trabalhando como assistente administrativo, analista financeiro, analista de RH, analista comercial, analista de planejamento, supervisor, coordenador, gerente, consultor, controller, gestor e, é claro, empresário. Então não existe um único salário para a área de administração, existem vários, depende muito da sua função e cargo. E no começo da carreira é normal encontrar vagas como auxiliar, assistente ou analista júnior, por exemplo. E vou te falar também sobre outro ponto que eu levanto bastante lá no TikTok principalmente. O salário depende muito da região, experiência, tipo de empresa e área que você escolher. E depois, conforme você ganha experiência, assume posições de analista pleno, sênior,
supervisão e coordenação, isso pode subir bastante, tá? Agora a gente vai falar de valores. Em posições gerenciais, dependendo da empresa, setor e responsabilidade, você pode chegar aí a um valor de salário de 8, 10, 15 mil para cima. Mas presta atenção em uma coisa. Não significa que você vai terminar o curso de administração já ganhando 15 mil por mês, tá? Isso é um erro. A graduação, ela abre caminhos para você, mas ela exige também experiência, especialização, networking, capacidade de gestão e resultados vão te ajudar a avançar nesses caminhos. E pode até ser que você tenha ficado um pouco triste agora, né? Aí você vai me perguntar assim, mas Luiz, eu vou começar ganhando então pouco depois que eu me formar em administração? Talvez sim. E eu preciso ser bem claro com você. Mas analisa uma coisa, se por acaso você tem um exemplo aí, 22 anos, e acabou de terminar a faculdade de administração e nunca trabalhou na área, provavelmente uma empresa não vai te contratar imediatamente só porque você tem uma faculdade e te pagar um salário, uma remuneração de 15 mil reais por mês. Você provavelmente começa em uma posição de entrada e vai construindo ali no decorrer do tempo a sua carreira profissional. E por isso eu recomendo muito que o estudante tente fazer o estágio durante a faculdade, porque ali inicialmente ele vai começar em funções básicas, vai adquirir experiência e quando ele terminar o curso, ele já tem uma área em mente e já tem uma previsão de quanto ele vai ganhar, porque ele já tem uma experiência ali. Então, diploma e experiência é muito mais atrativo, não é verdade? Aí pode ser que apareça alguém e me pergunte assim, Luiz, mas e se eu quiser empreender na administração? Sim, é possível, é o meu caso. A administração começa a ficar bem mais interessante aí, tá? Vou te falar de uma forma bem sincera. Porque quando você abre uma empresa, descobre rapidamente que não basta fazer um produto ou prestar um serviço, tá? Você vai precisar entender de preço, custos, fluxo de caixa, capital de giro, marketing, vendas, pessoas, processos, estoque, fornecedores, impostos, planejamento, muita estratégia. E você sabe o que é isso? É o puro suco da administração, vamos assim se dizer. E é justamente por isso que eu sempre recomendo o curso de administração para quem quer empreender. É uma área excelente. Agora eu quero deixar um ponto importante aqui para você. O curso de administração, ele não te ensina a fazer gestão, ele não te dá uma garantia de sucesso. O que ele te dá são moldes e você precisa se especializar, se desenvolver para aplicar isso no seu dia a dia ou na sua empresa. Agora eu quero entrar em outro ponto com você. Para quem eu não indico administração, isso é uma coisa que ninguém fala. Eu não indicaria a administração simplesmente uma pessoa que fala assim, não sei o que eu quero fazer e por isso eu vou fazer administração. Não é bem assim, tá? Isso é muito perigoso. Por quê? A administração é ampla demais para você entrar simplesmente no automático. Eu indicaria para alguém que olha para uma empresa e tem curiosidade em entender como ela ganha dinheiro, por que algumas empresas quebram, por que melhorar um processo e como melhorar um processo, como contratar melhor, como vender mais, como controlar custos e como organizar uma operação. Se essas perguntas despertam curiosidade em você, a administração é a sua área. Então agora para a gente resumir aqui a nossa conversa, tá? Tem matemática no curso de administração? Tem matemática. Mas é totalmente possível aprender e aprender também a utilizar essa bonitinha aqui. A administração dá dinheiro? Ela pode até dar, viu? Mas você precisa se esforçar bastante e saber o que exatamente você quer e seguir, estudar e ter um bom network. É um curso muito amplo? Sim, é um curso gigantesco e você tem uma vantagem enorme se você souber aproveitar essa área. Então, para a gente responder o nosso tema do vídeo, a administração vale a pena? Para quem realmente gosta de empresa, negócios, gestão, estratégia e empreendedorismo, eu considero uma formação extremamente importante. Só não entre esperando que o diploma sozinho vá resolver sua carreira, tá? Porque isso não vai acontecer, infelizmente. Use a faculdade como base, aproveite muito o que você vai aprender na faculdade, porque a administração, ela pode te abrir várias portas. Mas quem vai decidir por qual delas entrar é justamente você. E agora eu quero saber de você. Você está pensando em fazer administração, por isso que você está assistindo esse vídeo aqui? Você já cursou ou cursa administração? Comenta aqui embaixo para mim saber, porque eu quero saber em qual fase você está da faculdade, em qual semestre. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu comentário, curte, compartilha com algum amigo que também quer fazer administração. Eu sou o Luiz Bergamo e a gente se encontra no próximo vídeo do Mundo da Gestão. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!